Fala, cabeção! Tio Char na área, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa playlist de estudo da matéria. Veja, nesses vídeos nós estamos estudando propriedades que servem para nós como parâmetros de diferenciação entre uma amostra pura e uma amostra formada por mistura de substâncias. Como diferenciá-las? Quais propriedades nós observamos? Na aula de hoje, nós vamos observar as temperaturas em que uma amostra sólida transforma-se em líquida e em que uma amostra líquida transforma-se em gasosa. Nós lembramos, pessoal, que a passagem do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. No popular, fusão nós chamamos de derretimento, não é, pessoal? Quando um sólido está derretendo, ele está passando por uma transformação de fase chamada fusão. Tudo bem? Já de líquido para o gasoso, pessoal, nós temos três possibilidades. Veja, pode ser evaporação, quando a transformação é lenta, é gradual, ocorre de fora para dentro. Pode ser ebulição, quando ela é rápida, mediante aquecimento por uma fonte de calor, e ocorre a formação de bolhas. Por isso o nome é ebulição, devido à formação de bolhas, tá, pessoal? É rápida e é turbulenta. E existe também aquela instantânea, que é a calefação. Quando, por exemplo, a água líquida toca uma superfície muito quente, que está acima da sua temperatura de ebulição, ela passa para a fase gasosa instantaneamente. Essa é a calefação. Para a aula de hoje, pessoal, vai nos interessar a ebulição. Bom, nós vamos utilizar como critério de pureza para diferenciar substâncias de misturas a temperatura da fusão e a temperatura da ebulição. Como utilizar essas duas propriedades para critério de pureza? Vejam só aqui comigo, pessoal. Nós vamos primeiro aquecer uma substância sólida. Então, este sólido vai ser aquecido durante um determinado intervalo de tempo. Vocês lembram que quando uma amostra recebe calor e a temperatura aumenta, nós chamamos esse calor de calor sensível. Um calor que modifica a temperatura. Tudo bem, pessoal? Então nós temos um calor sensível fazendo a amostra sólida aumentar de temperatura, até que chegamos a uma determinada temperatura no gráfico, em que mesmo com o passar do tempo, mesmo recebendo energia, a temperatura permanece constante, pessoal. Que tipo de calor é esse agora? Agora nós temos um calor latente, um calor que ao invés de provocar mudança de temperatura, provoca mudança de estado, mudança de fase. E que mudança está ocorrendo aqui, pessoal? Se a amostra é sólida, ela nesse momento está se transformando em líquido a uma temperatura constante. Quando a fusão ocorre em temperatura constante, você diz ponto de fusão. Então, ponto de fusão é a temperatura fixa, é a temperatura constante em que o sólido passa para líquido. Tudo bem, pessoal? Ter ponto de fusão já garante que ele é puro? Não. Nós temos que continuar o processo de aquecimento. Veja, pessoal, depois que a amostra derrete completamente, depois de terminada a fusão, a temperatura volta a aumentar. Está vendo? Até ser atingida uma determinada temperatura, mais uma vez, em que ocorre temperatura constante. Essa temperatura constante, em que o líquido passa para gasoso, nós vamos chamar de ponto de ebulição. Bom, nesse momento, nós acabamos de perceber que se a amostra tem ponto de fusão e
ponto de ebulição, nós dizemos que ela é pura. Ali você está garantindo que só existe uma única substância, porque tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, pessoal, um critério para nós diferenciarmos substância de mistura, justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se a amostra tem esses dois pontos, essas duas temperaturas fixas para derreter e para ferver, nós estamos diante de uma amostra pura, indubitavelmente. Tudo bem, pessoal? Beleza. Como seria esse mesmo aquecimento se ao invés de uma amostra pura fosse uma mistura? Veja, nós vamos aquecer mais uma vez o sólido, porém, pessoal, após o início dessa fusão, ao invés de nós observarmos um patamar de temperatura constante, o que nós vamos observar no gráfico é uma variação de temperatura que nós vamos chamar de intervalo de fusão. Intervalo de fusão. Então, eu tenho o início da fusão em uma temperatura e o final da fusão em outra temperatura. Nós chamamos intervalo de fusão. O intervalo de fusão já garante a vocês que essa amostra não é pura, que essa amostra é uma mistura de substâncias. Por quê, pessoal? Porque se ela fosse pura, ela deveria ter ponto de fusão. Tudo bem, pessoal? Então aqui está passando de líquido, aliás, desculpe, do sólido para o líquido. Você continua o aquecimento até que forma-se um novo intervalo. Esse novo intervalo nós vamos chamar intervalo de ebulição. Esse intervalo de ebulição é uma temperatura variável, onde nós temos o líquido passando para o gasoso. Então, pessoal, se tem intervalo, seja ele de fusão ou de ebulição, já garante a você que a amostra não é pura, que a amostra é uma mistura de substâncias. Tudo bem, pessoal? Veja, quem é que tem ponto de fusão e ebulição? Substância pura. Quem é que tem intervalo de fusão e de ebulição? São as misturas. Porém, tenham muito cuidado com essas duas misturas que eu vou relembrar para vocês aqui, pessoal. Nós chamamos de sólido eutético e líquido azeotrópico. Por que a gente tem que ter cuidado com eles, pessoal? Porque devido à sua estrutura cristalina, na hora da formação da mistura, o sólido eutético acaba derretendo em uma temperatura fixa e o líquido azeotrópico acaba entrando em ebulição também em uma temperatura fixa. Então fiquem muito atentos a esses dois exemplos, viu, pessoal? Veja, o sólido eutético ele tem ponto de fusão, mas ponto de fusão, pessoal, é uma propriedade das substâncias puras. Porém, o sólido eutético também tem ponto de fusão. Qual vai ser a diferença? Lá na ebulição, que ao invés de um ponto, ele vai ter um intervalo de ebulição, pessoal. Olha, de líquido para gasoso, ele tem intervalo de ebulição. Tem ponto de fusão, intervalo de ebulição. É um sólido eutético. Detalhe do sólido eutético, ele não é uma substância, ele é uma mistura de substâncias. O principal exemplo para os vestibulares, pessoal, é uma mistura chamada solda, de estanho e chumbo, que derrete juntos numa mesma temperatura. Um sólido eutético, muito cobrado nos vestibulares. Tá certo, pessoal? E por último, o líquido azeotrópico. Ele vai ser aquecido sólido, ele tem intervalo de fusão, mas ele tem ponto de ebulição. Ora, ter
ponto de ebulição é propriedade de substância, mas o líquido azeotrópico também tem ponto de ebulição. Então, cuidado com ele. O que é que diferencia o líquido azeotrópico de uma substância pura? Ele não tem ponto de fusão, ele tem intervalo de fusão. O exemplo que mais cai no vestibular de líquido azeotrópico, pessoal, é o álcool 96 graus Gay-Lussac. O álcool 96 graus Gay-Lussac, ele tem 96% de álcool e 4% de água. Nesta proporção, eles entram em ebulição juntos, numa mesma temperatura. Então, fiquem atentos ao sódio dietético e ao líquido azeotrópico. Eles são misturas, porém, que têm ponto de fusão ou ponto de ebulição. Ponto de fusão e ebulição, característica de substância pura. Intervalo de fusão e de ebulição, característica de misturas. Esse é mais um critério de pureza. Beleza, pessoal? Até a próxima!